Olá, meu irmão, minha irmã. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez com os irmãos para nós participarmos do estudo bíblico que nós temos proposto em colocar todas as semanas, todas as quintas-feiras, para os irmãos. Eu convido os irmãos, não importa qual a denominação que você seja, pegar uma Bíblia, uma caneta, um lápis, um papel, para nós estudarmos a Bíblia, estudarmos junto. Você que está disposto, fique conosco. Reúna a sua família neste momento e como é uma gravação, você pode escutar ao momento que você quer com sua família. E nós estamos falando nesses últimos dias sobre o mundo espiritual. Como que funciona o mundo espiritual? Muitas vezes as pessoas não entendem, são enganadas por seitas, religiões que querem fazer o que é melhor para elas e fornecer algo que seja vantajoso para si. Então, nesses últimos estudos, nós vimos sobre a ressurreição e a transformação do ser humano em espírito, né, quando Jesus voltar. E o texto desta última pregação, da última ministração que nós fizemos, o último estudo, estava em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35 e 57. E hoje, então, nós veremos a terceira parte desses estudos que estamos fazendo. E para hoje nós veremos então a batalha espiritual no céu e também vamos ver sobre os anjos do mal na terra. A Bíblia ela registra duas batalhas espirituais no céu. Uma foi logo no início do mundo, onde Lúcifer ele se rebelou contra Deus. E também está registrado uma segunda, quando Jesus foi entronizado ao lado do Pai, após ele ter vencido a morte de cruz, ressuscita e foi entronizado. Então, não houve mais lugar para o Lúcifer, né, nos céus. Então ele não teve mais esse direito de ir até a Deus acusar os homens, né? Como ele fazia fez com Jó. Um exemplo está ali em Jó. Ele ia e voltava, mas nessa segunda expulsão, então, nessa segunda expulsão definitiva, ele perdeu o direito. Quando Jesus venceu a morte na cruz e entronizou ao lado do Pai, o Lúcifer ele perde esse direito de ir até a Deus acusar. Então, para este momento, nós vamos falar da primeira queda de Lúcifer. Então, em Lucas relata no capítulo 10, no versículo 18, ele relata assim, Jesus falando, né? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja bem, então é Jesus falando. Então é a primeira queda. Jesus já no princípio vendo o Lúcifer cair dos céus. E antes do ser humano existir aqui na Terra, no céu existia esse anjo Lúcifer. E Deus colocou Lúcifer numa posição de querubim da guarda. Um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestiais. E em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, está registrado assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então Lúcifer era um anjo perfeito. Ele tinha sabedoria, ele era bonito, ele era belo, formoso. Lúcifer ele tinha um
um vívido esplendor. Ele era reluzente, né? Então tinha esse vívido resplendor. Mas, com tudo isso, o orgulho subiu a cabeça dele. Então, o orgulho toma conta desse anjo. E no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15 e 17, está registrado desta maneira assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No versículo 17 fala assim: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompendo a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, aqui vejamos bem, ele foi lançado para a terra, na presença aqui do povo da terra, na presença dos reis, para que o povo contemple ele. Então, o anjo Lúcifer, ele tinha uma autoridade, privilégios perante Deus, ele tinha regalias, né, e tudo concedido por Deus. Mas só que acontece que Lúcifer, ele se rebela contra Deus, desejando assim ser semelhante ao seu Criador, ao nosso Deus. Em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, está registrado esse acontecimento. Fala assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, veja bem, este anjo, ele deseja aqui competir com Deus, deseja competir com Deus. E ele começa a cobiçar, então, a autoridade de Deus, a autoridade que Deus tem. Então, ele planeja ocupar agora, então, um lugar que é exclusivo de Deus, exclusivo do Criador. Então, e querendo ser igual a Deus. E com esse objetivo, então, que ele tinha em mente, ele começa a conquistar aliados, né? Então, o Lúcifer, ele começa a iludir uma certa parte dos anjos de Deus, e ele consegue iludir 1/3, porque ele era um esplendor, como diz. Ele era de confiança, ele era um querubim ungido de Deus. Ele não era um simples querubim, era um querubim ungido. E então, para ele seguir esse movimento de soberba, ele começa a conquistar esses anjos, para participarem das ideias dele e das disputas que ele teria. Essas disputas malignas, sendo até, de certa forma, injusta e rebelde contra Deus. E conforme nós lemos no versículo 14 de Isaías, anteriormente, ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui, ele está pretendendo possuir a autoridade e o poder de Deus, que são exclusivos de Deus. E dessa maneira, ele se desvia totalmente de Deus. E ele teve essa intenção e planejou lutar contra o Senhor. Lúcifer aqui, na verdade, ele não conseguiu essa vitória que ele almejava, porque Deus é soberano e com a sua autoridade, glória, ninguém consegue vencer. E lá em Isaías, no capítulo 48, versículo 11, a palavra fala assim, Deus falando: por amor de mim, é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome,
A minha glória não dou a outro. Deus deixando bem especificado que a glória dele ele não dá para outro. Lúcifer, aqui então, ele ele é considerado por Deus um rebelde. Ele é considerado um soberbo. Ele começa a querer subir na cabeça dele o poder daquela boniteza que ele tinha, daquela autoridade que ele tinha junto de Deus. E como Deus ele é todo poderoso, Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele nunca será vencido, ele nunca será derrotado por alguém. Então aqui, dentro da justiça de Deus, Deus destitui Lúcifer, lança Lúcifer nas trevas. E temos esse registro em Isaías 14, no versículo 12 ou 15, que está registrado desta maneira assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, vejamos aqui que Lúcifer queria estar no topo, mas foi lançado agora para as trevas. Então, Lúcifer, totalmente tomado de raiva pela derrota, ele pensa em vingança. Ele, então, com esse ódio, ele se transforma em Satanás. Ele passa a ser inimigo de Deus. E quando Lúcifer cai, ele leva 1/3 dos seus anjos consigo. Isso está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4. Está escrito assim: a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que dele devorar o filho quando nascesse. Então, esses anjos rebeldes que caíram com Satanás também se tornam anjos demoníacos, também se tornam anticristo. Eles são inimigos do Criador. Então, eles passam agora a ter a imagem e a semelhança de Satanás, que é o líder, o chefe deles. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 18, Jesus fala sobre esse reino de Satanás, da união dos demônios. E eles implantaram um reino. E Paulo também, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1 ao 13, capítulo 1, versículo 13, e também ele se refere a esse império das trevas. E o império de Satanás esse império de Satanás, ou o império das trevas, ele é formado por todos esses espíritos malignos. E esses espíritos, eles vivem agora maquinando, eles cultivam esse pensamento de competição, dessa competição que tiveram com Deus, e é tudo isso que motiva eles a terem ódio, porque eles foram expulsos. Eles foram expulsos. E então, o pensamento deles agora é conquistar o máximo possível de almas para estarem do lado deles, porque eles já sabem que eles estão condenados. Então, essa derrota que eles tiveram perante a Deus, essa derrota é que faz eles terem tanto ódio. Então, todo o espírito do mal, ele é movido por ódio. Porque eles desejam ser semelhante a Deus, mas jamais conseguem, jamais conseguirão. Em Isaías, está escrito assim, em Isaías 14, no 13 ao 15, está escrito assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, Satanás agora foi expulso. Então, Satanás aqui, além de ter inveja de Deus, também tem esse ódio, e esse ódio, ele tem esse ódio, repassa esse ódio ao ser humano, principalmente pelo fato de que Deus fez o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então os demônios, eles odeiam tudo que pertence a Deus, que pertence ao Criador, e especialmente a família, e por isso que ele trabalha mais em cima das famílias, tentando acabar com a família que nós temos. E esses pensamentos competitivos que surgiu também no homem vieram através de Satanás. Nós tentamos competir todo momento, competir no trabalho, competir em vários lugares, e dessa forma, é dessa forma aqui que a maioria do ser humano, dos moradores da Terra, que possuem esse espírito de competição, e que é, na verdade, um mau espírito que tenta se alojar, que se apoderar de nós. Mas esse assunto eu quero deixar para outra ocasião, para outra oportunidade, quando nós falaremos daí da queda do homem. Eu quero, nesse momento, passar a falar da segunda queda de Satanás. Ela está registrada em Apocalipse, no capítulo 12, do 8 ao 9. No verso 8 e 9, ela fala assim: todavia não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Glória a Deus. Então, essa leitura, que muitas vezes, pode até nos confundir com a primeira queda de Satanás, na verdade, ela se refere aqui a uma segunda expulsão de Satanás. Quando Jesus foi entronizado no céu, ao lado de Deus, quando Jesus venceu a morte, Lúcifer não teve mais esse direito de acusar os homens perante Deus, conforme eu falei antes, conforme ele acusou Jó. Né? Em Apocalipse 12, no versículo 7, fala que houve uma peleja no céu, que Miguel e os seus anjos pelejaram, e o dragão e os seus anjos pelejaram. Aqui, quando a Bíblia fala de Miguel, ele está se referindo ao próprio Cristo, conforme nós vimos nos estudos de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1. Também nós vimos em Judas, está registrado em Judas no versículo 9, também está escrito, se refere Miguel como Cristo. E já esse dragão que lutou contra Miguel, ele é aqui identificado em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, que ele é o Satanás. Então fica evidente que a peleja, essa segunda peleja, ocorreu entre Cristo, entre Jesus e os anjos, contra Satanás e seus anjos. Mas muitas vezes nós achamos que esse conflito seja só um conflito espiritual. Mas não, esse conflito, ele houve, na verdade, como um combate. Então, houve uma peleja. Houve uma peleja. Se nós formos voltar aqui no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7, fala assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e seus anjos. E no 9 fala assim: e foi expulso o dragão, a antiga serpente. Então ele foi expulso do céu. Então, essa expulsão houve sim.
e não tem mais lugar, não há mais lugar no céu para ele. Então ele não tem mais esse direito de ir lá fazer as suas intrigas, apontar um ao outro. Então ele fica agora aqui na terra tentando acusar nós mesmos na nossa mente. Ele quer nos acusar todos os dias através de pensamentos, né? Então esses versículos que nós acabamos de ver, eles deixam bem evidente que houve um conflito físico e espiritual, sim, que resultou nessa queda, nessa expulsão física dessas hostes rebeldes. E com essa expulsão definitiva do diabo, do céu para a terra, do diabo e seus anjos, então, a partir dali, eles vêm se aprimorando em suas técnicas para perverter a família humana. E começou lá atrás com Adão e Eva, com um simples engano, com uma simples mentira, que aquele fruto seria o bom. Então ele contraria ali tudo que é de Deus para enganar o homem. Então agora nós passaremos a falar da segunda parte do estudo de hoje, que são os anjos do mal aqui na Terra, como que eles atuam. Bem, o orgulho de Satanás levou a essa rebelião que nós vimos, em consequência a sua expulsão. Mas ele jamais perdeu aquele poder que ele tinha, aquelas habilidades que Deus não tirou, aquelas habilidades, aquele poder que Lúcifer tinha. E Lúcifer agora, então, tornando-se o diabo, ele revolta, ele revolta e faz uma revolta contra Deus. E a sua estratégia que ele tem, é alistar a humanidade para os seus projetos, para juntar-se com ele. Então Satanás aqui, ele passa a tentar a humanidade para que façam as mesmas coisas que ele fez. Que o homem passa a querer ser independente de Deus, que passa a querer se amar a si próprio e que começa a desafiar a Deus com as invenções, com várias coisas. E essa mesma vontade que Lúcifer teve de ser Deus, agora passa para nós. Passou para Adão e Eva e a vontade de querer ser Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 e 6, a palavra, ela deixa bem claro que a serpente, ela induziu a Eva a desobedecer. E comendo aquele fruto da árvore do conhecimento, e ela, a serpente, né, fala para Eva, é certo que não morrereis. Ele começa ali a modificar a palavra de Deus. Nós podemos ver no versículo 5, lá no início da Bíblia, que fala assim: porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso é o diabo falando, provocando, Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E aqui, então, o homem cai na cilada. E logo no versículo 6, em seguida, ele fala que o primeiro casal cedeu a essa tentação. Não se aguentou. A primeira tentação, a tentativa que o diabo fez em cima da primeira família, e já ele cai. Então esses espíritos do mal estão atuando até hoje dessa mesma maneira, tentando desviar a família das promessas de Deus, né? Então foi aqui que o homem, né, semelhantemente ao diabo, e passou a querer ser Deus, querer ser um Deus para si próprio, né? Mas o homem ali, ele cai e ele erra muito. Em 1 Pedro capítulo 8, versículo 8 e 9, Pedro orienta
nessa sua primeira epístola, ele fala assim para todos nós: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é só eu e você que estamos sofrendo essas tentações, meus irmãos, é todos os irmãos da terra estão sofrendo essa. Então, meus amados irmãos, aqui fica bem claro que o maligno vive ao nosso derredor, querendo uma oportunidade para entrar na nossa vida. E esses espíritos que ficam ao nosso derredor, eu não estou falando aqui no nosso meio, estou falando ao derredor, porque no nosso meio está o Espírito Santo que fica conosco, lógico, aqueles que estão com Deus. Então, eles ficam ao derredor. E esses espíritos demoníacos, eles são mentirosos. Eles são perversos e eles têm poder, são poderosos. E com essa mentira que eles entram na nossa vida, que eles entram na vida do ser humano. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, nós podemos ver que o diabo mentiu para Eva e disse para ela: é certo que não morrereis. Colocou contra a palavra de Deus. Colocou dúvida no coração e ela aceitou aquela dúvida. Né? Então, mas anteriormente disso, no capítulo 2 de Gênesis, Deus já tinha falado para que não comesse. Né? Com certeza morreriam se comesse. E o diabo vem aqui contradizendo o que Deus nos ensina nas Escrituras. E João, também no capítulo 8, 44, João ele fala que o diabo ele jamais firmou na verdade, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Nós temos que cuidar com várias maneiras que ele vem cada vez mais se aprimorando para nos mentir, para nos tirar da verdade. Então, o diabo ele está descontente com Deus e ele vem então distorcendo a palavra de Deus. Satanás ela é uma pura essência, a essência da falsidade, a essência do engano. E ele não fala somente a mentira, ele também oculta a verdade. Ele oculta a verdade de Deus, a verdade que Jesus nos deixa. Ele quer ocultar. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, fala assim: o Deus desse século, ou seja, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Por isso que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus. Não entendem a palavra de Deus. Porque o diabo ele acaba cegando as pessoas que não estão se dirigindo ao local certo. E então, meus amados irmãos, pegue a Bíblia, comece a estudar você. Pare com esse negócio do diz que me fala. Comece a ler, comece a estudar, para identificar esses problemas e os enganos que o diabo tem colocado através de outras pessoas na gente. Muito bem. Então, Jesus veio do céu, nos apresentou a salvação, ele apresenta para nós a ressurreição, porque ele morre e ressuscita. E o diabo, então, para nos enganar, ele nos apresenta a reencarnação. E muitas pessoas hoje em dia estão caindo no tal da reencarnação, de outra vida. Nessa vida eu não fiz, mas na próxima eu vou fazer. Não existe isso. Reencarnação não existe. E ele quer enganar nós através de uma seita, do espiritismo. E através do espiritismo ele tem se colocado muito bem, porque os espíritas são os que mais fazem caridade ultimamente. E então, através dessa caridade, eles vêm desviando o povo de Deus. Vêm desviando da verdade do que é. Então, as pessoas passam a acreditar na reencarnação e deixam de acreditar na verdade que é
que é a ressurreição. E as Escrituras, ela nos afirma que na morte não há consciência. Depois que nós morremos, acabou. É como nós falamos nos primeiros estudos sobre o mundo espiritual. O morto ele não pensa, ele não tem sonho, ele dorme sem sonho. Ele não se lembra de nada, de pessoas, de coisas, né? E ele não volta também para falar com ninguém, não volta para falar com os vivos. Tem um registro em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 e o 10, que falam assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem tem ele daí em diante parte para sempre em coisa alguma que se faz aqui debaixo do sol, ou seja, nesta vida. Tudo quanto tiver à mão, faça. Faça agora então, porque depois você não terá mais essa oportunidade de voltar. Faça conforme a tua força, porque no mundo dos mortos, no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então Satanás e seus anjos malignos, e vêm querendo nos enganar as pessoas, se passando muitas vezes por almas de entes queridos que já se foram, através do espiritismo, que vem nos enganando muito. Mas isso não acontece. Morreu, está morto, acabou-se. Nós vamos voltar quando Jesus vier nos ressuscitar em espírito vivificante para sempre. Quando você morre, meu irmão, o seu espírito volta para Deus. O espírito de vida volta para Deus. Não é só a alma, é o espírito de vida que volta para Deus. O corpo volta para a terra, que é do pó. Você deixa de existir. Quando Jesus voltar, ele te ressuscitará em espírito vivificante para sempre. É desta maneira que funciona, meus irmãos. Então, não deixe se envolver por parte espírita, o espiritismo querendo te falar de chamar na mesa branca ou algo parecido, chamar um parente para conversar com vocês. Se aparecer, quando aparece isso, são os demônios que vêm. Os demônios que vêm, que estão desde o começo do mundo aqui nessa terra e sabem sim o que aconteceu e vão usar a mesma voz do seu parente, vão usar aquilo que aconteceu, um segredo que aconteceu entre você e o seu parente, para te contar e você acreditar que realmente o espiritismo é o verdadeiro, mas não é. Nós não voltamos aqui para falar com ninguém. E Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14, no capítulo 11, versículo 14, ele fala assim: e não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja bem o que ele está falando. O Satanás se transforma em anjo de luz e vem para enganar. Então, quando o homem se afasta de Deus, os demônios, os seus anjos, eles entram com perversidade na sua vida, para arruinar mesmo o homem, para arruinar a vida do homem, porque eles são realmente perversos. Lucas, ele registra no seu evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, ele registra no capítulo 6, versículo 18, que a multidão procurava Jesus para ser liberto, para que Jesus pudesse curar os enfermos. E Lucas, ele registra que também os atormentados por espíritos imundos, também eram curados. Então, isso demonstra que atormentados, essa palavra atormentados, os espíritos do mal são malvados em cima de nós. E neste registro aqui de Lucas,
nós podemos ver claramente, né, a quantidade de esses espíritos, que esses espíritos imundos atormentam a nossa vida. E até hoje acontece muito ainda. Ainda até hoje tem pessoas endemoniadas. E são espíritos perversos. E Marcos também, ele registra no capítulo 5, do versículo 1 ao 15, a história conta que Jesus ele foi para a terra dos Gadarenos. E lá, quando ele chegou, logo de começo, ele encontrou entre meio os sepulcros um homem que era possesso com espírito imundo. E esses espíritos atormentavam. E ele vivia ali no meio dos sepulcros e ninguém podia colocar nem cadeias nele, porque esses espíritos tinham tanta força, tanto poder, que arrebentavam, né? Arrebentavam essas cadeias. E esse homem, então ele andava por dia e de noite e ele se batia, se feria com pedras. Vejam só a maldade que eles têm em cima, a raiva que eles têm em cima da criatura de Deus, que podemos ser também filhos de Deus quando acreditamos em Jesus. Vejam só como ele tem esse ódio. E Marcos, no capítulo 9, no versículo 17 em diante, ele também conta que um homem, ele tinha um filho que estava também com um espírito. E esse menino não podia falar por causa desse espírito imundo. E registra que esse espírito, ele jogava o rapaz no chão, né? E o rapaz espumava, dava convulsões, né? Espumava, rangia os dentes e ele ficava com o corpo rígido. E esse espírito colocava convulsão no menino. E o menino, então, ele passava a espumar pela boca. E muitas vezes esse espírito lançava o rapaz até no fogo ou na água para poder matar. Então, podemos ver o quanto eles são malvados, são poderosos, são mentirosos. E podemos também ver a maldade que ele usou em cima de Jó. A maneira que ele destruiu totalmente a vida de Jó, tirou a família de Jó, os bens de Jó e tira também a saúde. Então esses registros que eu falei, que mostram aqui como esses espíritos são perversos e atuam até hoje nas nossas vidas, na vida do ser humano, aos despreparados. E poderia eu aqui dar vários outros exemplos da perversidade demoníaca. Mas, além de mentiroso, de perverso, infelizmente, se faz necessário de falar que esses espíritos malignos são poderosos. E ele tem o poder de atuar. E voltando na segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, a palavra fala que não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então ele se transforma em coisa boa, aparentemente bom, para nos enganar, para enganar até enganar os eleitos de Deus. Também no versículo 15, a palavra fala assim: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Veja bem, os demônios, os anjos do mal, aqui eles fingem ser servos da justiça para nos atrapalhar, para atrapalhar a nossa vida e para nos colocar em caminho errado. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10, a palavra fala que o diabo também dá poder ao homem. Ao poder ao homem iníquo, o homem maldoso. A palavra fala lá assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, é a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais, prodígio da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqueles que não escolhem a Jesus, aqueles que vão sofrer na mão do iníquo. Está registrado aqui que o diabo dá o poder, dá sua eficácia ao iníquo. Então, meus amados irmãos, o homem também é usado para pisar, para maltratar. Aquele que tem o poder na mão, geralmente ele faz isso. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com quem andamos, a quem obedecemos, como fazemos da nossa vida. Então, aqui deixa bem claro que o diabo dá poder a pessoas iníquas. Mas, apesar desses demônios, eles serem mentirosos, de eles serem poderosos, de ser perversos, nós temos aqui uma boa notícia. Esses anjos do mal, eles são limitados. Eles têm um limite. E o limite deles, o limite do diabo, o limite desses anjos malignos sobre o homem, o limite é o poder de Deus. É o sangue de Jesus que nos liberta. O sangue de Jesus feito em sacrifício por nós para perdoar nossos pecados, ali é o limite de Satanás. Então ele pode ser poderoso, pode ser maldoso, mentiroso, mas ele é limitado quando chegar no sangue de Jesus. No capítulo 4 de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, ele quando escreveu essa epístola, ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Então, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, que o diabo vai fugir de mim e de você. Jesus também, ele falou em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ele fala assim: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, o diabo dá poder para o homem, mas Jesus também dá, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, se nós estivermos com Cristo, o diabo jamais vencerá. Jesus, ele já deu aquele golpe decisivo em cima do diabo. O diabo já é condenado. Basta eu e você não sermos enganados por ele. João, ele registra na sua primeira epístola, na segunda parte do versículo 8, do capítulo 1, ele fala assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Então Cristo veio justamente para isso, para dar um limite ao diabo. E nós temos, em nome de Jesus, nós temos essa autoridade de barrar de todo o mal que ele quer nos fazer. Glória a Deus. Colossenses, também Paulo, quando escreve Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, ele registra o que Deus está falando, né? O que Deus dá esse poder. Ele fala assim: despojando os principados e as potestades, publicando os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Deus dá o poder através de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Glória a Deus. Amados irmãos, então, assim, desta maneira, nós chegamos no final de uma das partes do estudo sobre o mundo espiritual. Eu agradeço a você que esteve até agora conosco, estudando a palavra de Deus. Volte, fique conosco sempre que puder.
Não desligue no primeiro momento. Eu sei que muitas vezes é demorado, tem vezes que é mais rápido, mas se faz necessário cumprir muitas vezes o assunto. Se faz necessário. Então aqui eu vejo que já foram mais de 40 minutos nesse estudo, mas ainda eu quero deixar ainda os assuntos para os próximos. Nós falamos dentro do mundo espiritual, ainda nós vamos falar sobre a criação do homem, ou seja, nós voltaremos a falar sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais e a substituição pelo sacrifício único de Jesus. Nós vamos falar com isso a restauração do homem e também como ser um filho de Deus. Esses são os próximos estudos que nós faremos. Fique conosco então e até o próximo estudo, até a quarta parte desse estudo, e que Deus possa te abençoar cada vez mais com sabedoria, com inteligência. Fique conosco então, Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Glória a Deus.